Boa noite, caríssimos. Conforme eu houvera falado no vídeo anterior, cada vídeo eu vou estar trazendo um dos capítulos do primeiro livro, Fenomenologia e Psicologia, as Teorias e Práticas de Pesquisa. Então, o segundo capítulo, o primeiro capítulo, vocês lembram a comunicação de diagnóstico de câncer infantil. Agora, eu vou estar falando um pouco acerca do trabalho que foi realizado por minha orientanda, Janileide Mangueira da Silva, que um dia me procurou após uma apresentação em um seminário e me falou da sua vontade de discutir e de pesquisar com mulheres mastectomizadas, não é? Então eu solicitei que ela falasse e ela falou o que ela estava pensando, da forma como estava pensando. Pois bem, e minha cabeça, ela é meio louca. Por quê? Porque conforme ela foi falando, eu já fui lá na frente, já antevia o que estava por vir, virei para ela e disse uma frase que tornou-se, na realidade, o título da dissertação de mestrado dela. Ela tem peito, a outra tem peito, sou despeitada, muito prazer. Um estudo com mulheres mastectomizadas. E assim foi, nós fizemos essas entrevistas com 10 mulheres no Grupo Gama, o Grupo de Apoio a Mulheres Mastectomizadas do Amazonas, da Fundação SECOM, onde 9 dessas mulheres tinham sido submetidas à mastectomia radical, ou seja, a retirada total da mama, e uma quadrantectomia. Ou o que é isso? Apenas uma parte de uma das mamas. Então, o que se percebe a partir, o que esse capítulo nos traz acerca da vivência, inicialmente, do pré-diagnóstico, quando essas mulheres são, digamos assim, chamadas a atenção pelo próprio corpo, que algo não vai bem, é quando elas fazem o exame de toque, muitas das vezes quando descobrem um nódulo. E vão, obviamente, são direcionadas ao centro especializado. O sofrimento já inicia nesse toque, quando descobrem o nódulo. Um segundo momento, a comunicação do diagnóstico propriamente dito, é quando o médico chega, o profissional de saúde chega e diz: você está com uma neoplasia, você está com câncer de mama e é necessário, dadas as circunstâncias em que se encontra, fazer a remoção da sua mama. Então, um momento em que é um divisor de águas na vida dessas mulheres. Um divisor de águas porque retirar a mama não é somente perder um pedaço físico de si mesma, né? É alterar o emocional, é mudar o eu, a imagem que ela tem de si mesma e, inclusive, até a forma dela se expressar no mundo. É um divisor de águas porque redimensiona a vida desta mulher. Ela passa é como se elas passassem a carregar o mundo sobre os ombros. Por quê? Mais uma vez, aquilo que foi colocado no vídeo anterior. Um diagnóstico dessa magnitude nos leva à possibilidade de pensar a própria finitude, não é? A finitude do humano, o limite do humano, a morte em si mesma, não é? Então, a partir do momento em que essas mulheres retiram as mamas, ou retira uma das mamas, olhar para si mesma e olhar para o outro, que está na mesma condição que ela, passa a ser muito dolorido, muito doloroso. Haja vista a não aceitação, na maioria das vezes, do que ocorreu. Elas não conseguem
aceitar a condição em que elas foram lançadas. Aquilo que o Heidegger vai falar sobre facticidade, né? As situações surpresas que ocorrem na nossa vida e que nos tira do lugar seguro que até aquele momento nós estávamos alocados. Então, algo que é muito presente é o que nós chamamos de dor emocional. O que é essa dor emocional? É uma dor tão profunda e de tal magnitude que essas mulheres passam a ver o mundo a partir da possibilidade de não existir. Elas passam a ver o mundo de uma forma extremamente nebulosa. A vida perde a cor. A vida passa a ser vista sob uma tonalidade gris, uma tonalidade cinza, né? E quando elas contam as suas experiências, é perceptível o quanto essa dor está presente e a magnitude dessa dor, não é? Um ponto que chamou muito a atenção nas falas dessas mulheres foi o momento em que voltaram a se olhar no espelho após a mastectomia. É um momento doloroso, é um momento que, mais uma vez, é um divisor de águas, é um momento que esse outro que está no espelho, esse reflexo que está no espelho, não pode ser eu mesma. Não deve ser eu mesma. O que eu fiz para estar nesta condição? Será que o outro vai me aceitar? E esse outro são os familiares de uma forma geral, são os cônjuges, não é? Que muitas das vezes atuam de uma forma fantástica na aceitação dessa mulher, desse corpo, desse novo corpo com o qual ele passa a conviver, mas que em outros momentos, infelizmente, é causa de separações, é causa de dissolução de uma família. O que é triste, o que nos mostra o quanto nós, na psicologia, precisamos fazer para amparar essas pessoas, para amparar todo esse nicho familiar, essa configuração familiar. Não é? Então, ao ver-se sem as mamas e sem os cabelos, as emoções são expressas nas atitudes. Elas se encobrem, elas se recolhem, elas, maximizam a situação e acabam se colocando num lugar de quase de autoanulação. E uma das questões que vai estar bem presente é que essas mulheres que foram com quem nós trabalhamos, elas foram unânimes em afirmar o quanto o apoio social, seja familiar, seja de amigos, seja da equipe médica, que tem sido magnífica com essas mulheres, do grupo Gama, as outras mastectomizadas, não é? Que fazem parte do grupo, o quanto esse apoio é importante. Mais uma vez, eu sei da dor que tu sentes porque eu passo pela minha dor. Então a tua dor é minha dor. E é esse nicho de solidariedade, é esse nicho de apoios, é esse nicho de sentir-se amparadas que essas mulheres utilizam para realizar o enfrentamento dessa facticidade, o enfrentamento dessa situação inesperada que aconteceu em suas vidas. Então nós vamos perceber que existe comoção desde antes do diagnóstico, perpassa todo o tratamento e perpassa inclusive a parte do controle propriamente dito, não é? Só que nesse ínterim, o que nós da Feno podemos ressaltar acerca disso? É caminhar junto com esta mulher,
é caminhar junto com este grupo, é caminhar junto com essa pessoa, com esse ser humano, com esse ser no mundo sendo mastectomizada. Sabe por que o muito prazer do título? Porque essas mulheres conseguem. Elas conseguiram realizar os enfrentamentos. Elas conseguiram seguir adiante. Muito prazer. Eu não tenho um peito, eu não tenho os peitos ou as mamas, mas eu continuo na luta. Eu continuo a caminhar. Eu estou aqui. Eu talvez não seja exemplo para ninguém, mas eu segui adiante. Esta é a maior lição que nós podemos tirar. Essa é a maior aprendizagem, não é? Tanto que ao final nós colocamos caminhar sempre. Eis a questão fundamental para essas mulheres. E quantos não estão aí que não têm um diagnóstico de uma natureza, dessa natureza, mas estão passando por situações tamanhas que não sabem por onde caminhar. E nós precisamos acolhê-los. É nosso papel. E um acolhimento em que traga esse outro até você e mostre: ei, eu tô aqui com você. Boa noite.